prazer estar aqui. Obrigado, Instituto Parar, Flávio. Nessa oportunidade, a gente poder estar dividindo com vocês aí um pouco dos nossos aprendizados em relação à gestão de frota e o que isso envolve. E já fazendo um pequeno anúncio antes, a ideia aqui não é fazer a venda de nenhum produto, nem a publicidade da nossa empresa, mas fica difícil falar um pouco de experiências nossas sem mencionar a empresa. Então, perdoem pelo logotipo, vai estar aí, mas não entendo, apesar de eu ser o diretor comercial da empresa, a ideia não é vender nada para vocês. Mas depois, se quiserem conversar com a gente está com o stand ali, tá bom? Estamos à disposição. Muito bem. Aqui, nós começamos com uma pergunta que invariavelmente está na cabeça de todos os gestores de frota, ou daqueles profissionais que exercem outras funções nas organizações e que, em um determinado momento, tem que exercer essa função também, que é a gestão de frota. Nós tivemos esse ano, no início do ano, num dos fóruns mais importantes aí lá na NAFA, e um dos pontos que nós observamos de diferença do mercado norte-americano, mercado europeu, Canadá, para o nosso mercado aqui, é que lá eles têm realmente o gestor de frota profissional. Alguém que tem uma formação específica, tem uma atividade exclusiva com a gestão de frota. E aqui nós temos alguns exemplos de empresas que já estão nessa fase, mas, acreditem, a grande maioria das empresas é alguém que está numa área de facilities, uma área de compras, que faz essa, entre aspas, gestão de frota. Então, invariavelmente, sendo esse gestor de frota profissional ou aquele que não é dedicado à gestão de frota, mas que exerce a função, passa por essa pergunta: como mapear e diagnosticar a minha frota? Quais são os desafios que temos por aí? Nós dividimos esses desafios numa primeira dificuldade do gestor. O que ele precisa entender para conseguir fazer esse mapeamento. E, nessa dificuldade de gestor, a gente poderia classificar elas em 4 grandes pilares. Primeiro seria, invariavelmente, o alto índice de exigências da cadeia interna da empresa. Ou seja, aquelas áreas, seja a área comercial, seja a área de assistência técnica, enfim, a área que utiliza a frota, tem um alto índice de exigência. Ela quer ter uma mobilidade confiável, ela quer ter uma mobilidade que atenda às suas metas, tempo de resposta, estar presente no cliente, estar presente na solução dos problemas. E isso, invariavelmente, é um desafio para esse gestor de frota. Ele tem que se preocupar com isso. O segundo ponto são as operações remotas que nós temos no Brasil. Acabamos de ouvir aí a palestra de que 1 milhão de quilômetros de estradas, sendo que só 18% são asfaltadas. É um número surpreendente. Quer dizer, nós literalmente rodamos em um país, rodamos em estradas que não têm pavimentação adequada. Então, a gente chama-se, puxa, estrada de areião, barro, etc., não é tão distante, não. Basta a gente sair um pouco aqui do grande São Paulo que a gente já se depara com isso. E isso, São Paulo é remoto? Não, São Paulo você está sempre próximo de algum posto, de alguma oficina, enfim. Mas, de fato, você está numa situação inóspita, numa situação que tem que ser considerada por esse gestor. Tem, obviamente, aquelas frotas que estão rodando no norte, nordeste, que realmente a assistência, a manutenção se torna mais precária. E esse gestor precisa considerar isso, na hora que ele vai fazer a avaliação de qual a melhor mobilidade para atender o item anterior, que é o alto índice de exigência do próprio cliente interno. O terceiro item, necessidade de foco em produção. Muitas vezes, a empresa ela exerce a atividade dela principal baseada quase que 100% nessa mobilidade. Pega uma empresa, por exemplo, de telecomunicações. Ela tem que estar presente onde o problema ocorre. Ela, além de cumprir com as metas e com os objetivos da própria organização,
ela tem uma legislação, uma agência reguladora que fica medindo a todo instante. Então, não adianta ela efetivamente estar cumprindo com os KPIs internos da empresa, se efetivamente alguém lá na ponta, aquela torre não foi colocada em operação no tempo que deveria ter sido, né, e alguém vai lá e reclama na agência. Quer dizer, isso gera um outro problema. Então, muitas frotas não são frotas que têm como objetivo principal somente atender aos interesses da companhia, mas tem também a ingerência ou está totalmente ligada a alguma legislação, que é o caso dessas empresas que prestam serviço, por exemplo, né, luz, utilities, telecomunicações. E talvez um dos maiores desafios, né, para fazer isso, para completar essas dificuldades do gestor, é a ausência de informações. A grande maioria desses gestores está numa matriz, está no escritório, está lá, né, recebendo quantidade de veículos, quantidade de usuários, informações sobre os locais que vão rodar, qual é a quilometragem média mensal, consumo de combustível, mas ele precisa de mais informações. Ele precisa saber exatamente como é que esse condutor opera com o veículo, né? Qual é o perfil de operação, qual é efetivamente a maneira como a organização está utilizando essa frota. E isso é uma dificuldade, né? Grande parte das organizações hoje, principalmente aqui no nosso país, elas têm informação da quantidade de veículos, quilometragem média, a marca do veículo, o uso de combustível e só. Por quê? Porque é onde a conta aparece, né? É o valor da fatura ou do leasing, ou da locação, ou dos serviços a serem prestados, é o valor da fatura do combustível, os custos com sinistros, isso aparece, vai lá para a matriz, alguém vai ter que pagar, então ele tem noção dessas informações. Mas quando se desce alguns degraus lá para saber a origem dessa utilização, a origem o que gerou, o fato gerador desses custos todos, muitos gestores têm essa dificuldade. Por quê? Porque não tem a informação precisa da utilização desses veículos. Então, de forma geral, esses são os 4 pilares, né, que compõem a dificuldade de um gestor hoje para ele poder fazer esse mapeamento e o diagnóstico da frota dele. O diagnóstico muito além, né, de efetivamente saber a quantidade e o tipo de veículo e quantos quilômetros está rodando. Ele precisa fazer um diagnóstico muito mais preciso, em cima de fatos e de perfil da utilização da frota dele. E o que tem, acabamos de ver uma apresentação sobre seguros, né? O que tem inserido junto com isso para fazer com que esse gestor se equilibre dentro desse composto, né, de lidar com essas dificuldades? Ele acaba sendo um gerenciador de riscos, né? Você, hoje, ter um carro, 2 carros, 3 carros, você tem todos esses riscos, né? O Emerson acabou de falar que é mais perigoso hoje andar nas marginais de São Paulo do que correr de Fórmula 1. De fato, ele está baseado em conhecimento de causa, né? Percorreu muito tempo esse segmento, mas nós que vivemos nas grandes cidades sabemos bem disso. Aliás, todos vocês que são gestores de frota sabem bem disso, né? O que acontece? Nós temos uma frota que, multiplicada por 10, por 100, por 1000, esse risco se potencializa. Ou seja, eu costumo ver, né, que quando nós visitamos uma empresa, e essa empresa tem, vamos lá, 1000 veículos na frota, a gente pode trazer o que acontece, né, na estatística da frota total brasileira, devidas às proporções, né, você ter uma replicação dos acontecimentos. Só que existe uma diferença. Nesse caso, o gestor tem como inferir, como mudar a estatística, ou seja, diminuir os índices, diminuir o risco. E esse é o papel que ele jamais pode esquecer. Aí começa um grande diferencial entre alguém que está exercendo uma atividade de comprador ou gestor, entre aspas, de uma frota, para aquele que efetivamente é um gestor da frota. Ele também é um gestor desse risco, né? Não dá para você eliminar o risco. Afinal de contas, essa frota roda nas condições, né, que falamos, de estradas, de condutores inconscientes, legislação ainda fraca em relação a isso. Esse é o meio que ele vai rodar. Agora, o que ele consegue fazer para minimizar isso para a frota dele, né? De que maneira ele consegue operar isso? E aí nós não podemos deixar de esquecer que existem os altos valores envolvidos na operação, serviços essenciais, né, que ele precisa estar a todo instante de forma rápida em locais remotos, como exemplo o telecom, né, onde tem redes que não podem ficar fora do ar
existem SLAs a serem cumpridos, né, e que estão, às vezes, em locais em cima de morro, locais de dificílimo acesso, ou remotos, e que nós temos que estar presente. Assim como você fazer a gestão desses stakeholders, né, desses, vamos dizer assim, clientes internos, que querem velocidade de manutenção, velocidade da frota funcionando, e por aí vai. Só que esse gestor precisa ter o cuidado. Ele é o principal influenciador, desde a montagem da política da frota até a sua aplicação. Inclusive, ele é que, na forma mais elevada, né, em termos de gestão de frota, deverá ter os KPIs, as informações dessa frota, para compartilhar com a organização, para mostrar como é que está indo esse gerenciamento do risco. Então, de novo, não é alguma coisa cartesiana, vamos para cá ou para lá, mas é um desafio constante. Por isso nós escolhemos essa imagem do equilibrista. E o gestor está sempre, né, numa corda bamba, se equilibrando entre as diversas necessidades, pedidos e determinação dele de fazer um controle melhor desse risco que envolve fazer a gestão da frota. Muito bem. A gestão profissional de frota, para quem busca maior eficiência nas operações, então, qual seria o caminho, né? Qual o melhor caminho para diagnosticar e mapear essa frota? Nós procuramos dividir, né, em 5 principais pontos em que precisam ser e que podem ser, né, quantificados, acompanhados, ou seja, fazem parte da gestão, né, dessa frota. Então, o primeiro ponto é a questão dos sinistros, né? Sinistros são fatos que acontecem, né, e, infelizmente, fazem parte desse gerenciamento de risco. Agora, o quanto esse sinistro ele é mensurado em termos de quantidade e ligado ao perfil de condução ou região. O quanto esse gestor está fazendo isso, né? Consumo de combustível. Ora, sem combustível a frota não anda. A pergunta é, o quanto a empresa, esse gestor, está utilizando as informações cruzadas, né, de utilização de determinado veículo com o consumo de combustível, horário de utilização, local da utilização, o quanto ele está fazendo comparativos para ver se ele tem oportunidades de, inclusive, trazer redução de custos para essa frota, né, na utilização do combustível. Manutenção. A grande maioria das empresas como a nossa, que faz locação e gestão de frota, esse item ele é dividido basicamente em 2 tipos de manutenção, né, a preventiva e a corretiva. Muito bem, a preventiva, essas são as revisões, essa está incluso no contrato, né? Isso os gestores, as empresas pagam quando pagam a fatura da locação. Mas a corretiva não. A corretiva é aquela manutenção que é decorrente, entre aspas, de um mau uso ou de uma utilização que não foi prevista pelo gestor, né? O gestor previu lá uma utilização somente em asfalto e, por exemplo, esse veículo está rodando 99% do tempo em estradas vicinais, estradas com muito buraco, com muita terra, e isso acaba gerando um desgaste prematuro de peças que acabam sendo cobradas numa fatura separada. Então, vocês vão notar que nós começamos a juntar indicadores e que, no contexto, nós conseguimos formar, né, uma melhor avaliação e diagnóstico dessa frota. Bom, aí entramos no item multas, né, que aqui em São Paulo é impressionante, nós somos hoje, existe mais selfie de multa do que selfie no Facebook, basta você passar nas marginais, inclusive tem os móveis agora com uma pistolinha ali, né, é uma indústria que precisa arrecadar, isso já não é mais nem, a prefeitura não fica nem constrangida de divulgar isso, né, tem meta para atingir. Muito bem, a nossa tarefa é andar dentro da lei mesmo, é cuidarmos para isso. Mas, de fato, nas grandes frotas, principalmente naquelas que os condutores ficam, você tem livre escolha do veículo, né, é um pool de veículos, então você, num dia, tem um condutor para um veículo, no outro dia, outro condutor e por aí vai. Como é que esse gestor pode garantir, né, que essa multa de trânsito, quando acontece, será, de alguma maneira, cobrada desse condutor, porque é uma condução que foi feita fora da lei, então a empresa não deveria pagar por isso, deveria ser o próprio condutor. Como é que ela consegue fazer isso, né? Uma vez que essa multa demora para chegar, geralmente quando ela aparece, chega já com prazo rápido de vencimento, e você precisa operacionalizar isso rapidamente para não ter que pagar o agravo, para não ter que pagar praticamente dobrado o valor, né? E como ponto principal, e
propósito está por último, é o que significa segurança, né? O quanto a gestão da segurança é exercida de fato por essa gestão de frota, né? De que maneira? Controle de velocidade, né? A verificação de como é que é o perfil da nossa frota. Ora, por vezes eu me deparo com situações onde nós apresentamos essa proposta de gestão de frota e os gestores acabam compartilhando uma dificuldade interna, né? E que é presente, é real mesmo. Os nossos colaboradores não querem estar sendo monitorados, eles não querem, nós teremos um risco trabalhista, enfim, e nós muitas vezes dizemos o seguinte: olha, a proposta aqui não é monitorar o indivíduo, é monitorar o veículo e a condução do próprio. Se é um carro que está em nome, que é um veículo que está em nome da empresa, né, a empresa tem o direito, sim, de saber como é que está sendo utilizado esse equipamento, principalmente num ambiente que nós acabamos de falar, inóspito, né, cheio de desafios, em que, de alguma maneira, se acontece um acidente, a empresa é responsável. Então, nós colocamos esses 5 pontos como sendo pontos que devem ser avaliados, medidos e de forma interligada, para que o bom gestor possa fazer esse diagnóstico da frota. Principais benefícios, né? Aquele tempo ali é o que falta. Está todo mundo com fome. Bom, muito bem. Principais benefícios, basicamente, redução de número de avarias e sinistros, que significa menos custo para a empresa, custos não previsíveis, né? Embora a empresa, na hora de fazer o orçamento, ela coloca lá um histórico baseado no que vem acontecendo no último ano, nos últimos anos, mas o desafio de todos, principalmente no ambiente macroeconômico que estamos vivendo hoje, é o saving, né? Você fazer mais com menos. E aqui tem a oportunidade de saving, ou seja, você ter uma redução, né, de sinistros. Esse no aspecto econômico. Vamos falar do aspecto do principal ativo da companhia, que são os profissionais. Como é que a gente diminui a perda de pessoas, de vidas humanas e de profissionais, né? Não preciso relatar aos senhores o quanto custa hoje para uma empresa selecionar, contratar, enfim, treinar, capacitar um bom profissional e, de repente, numa situação que poderia ser melhor gerenciada, esse profissional acaba se perdendo. E é uma perda de vida humana, que, acima de tudo, é o bem mais importante de tudo. Bom, segundo ponto, redução do número de infração de trânsito, né? Isso acaba acontecendo. A nossa experiência indica que nas frotas que nós começamos a fazer essa gestão com indicadores cruzados, tendo detalhe das informações de condução, há, de fato, uma redução de multas, né? A empresa deixa de gastar muito com multas. Aumento significativo dos veículos que são furtados, né? Muitas vezes, alguns dos nossos clientes carregam equipamentos nos seus veículos que valem mais do que o próprio veículo, né? São equipamentos caros e que, invariavelmente, chamam a atenção aí, né, da criminalidade. E nós, através desse trabalho de gestão consciente, de informação precisa, né, de acompanhamento, rastreamento, nós conseguimos, primeiro, inibir. Primeira coisa, quando a criminalidade percebe a dificuldade de se esvair de uma situação como essa, a primeira atitude é evitar esse tipo de roubo. Mas, ainda assim, quando acontece, os índices de recuperação são muito altos. Aí vem uma complementabilidade do serviço que está por trás, né? Um acionamento rápido, uma busca, um resgate rápido, para que a gente possa ter o bem resguardado. Redução dos gastos de combustível, né? Muitas empresas dizem, nós damos aqui um valor X estipulado por veículo, dependendo do nível hierárquico na organização. E deixam, né, ou não prestam atenção que existe muita oportunidade de redução de custo. De que maneira? Ora, se a empresa dá um combustível como um benefício para exercer a atividade profissional, ok, durante a atividade profissional. Como separar o joio do trigo? Em que momento esse condutor está utilizando o combustível para trabalho ou para lazer, né? Hoje é possível a gente separar o joio do trigo. Existe solução para isso, facilmente, né? E você poder buscar aí economias. Inclusive, mais do que isso, os próprios gestores, aqueles stakeholders que nós mencionamos antes, sabendo exatamente quanto é que está custando uma visita comercial ou uma visita de atendimento, né, baseado especificamente em quilômetro rodado, né, o tempo de deslocamento e o gasto total do que a empresa está investindo para fazer esse tipo de visita. E maior efetividade no cumprimento do plano de manutenção preventiva. Ora, se nós temos informação
do perfil da condução, nós deixamos de fazer pela média, né? Nós passaremos a fazer avaliação e diagnóstico de veículo a veículo, operação por operação. E aí fica mais fácil para esse gestor dar informação para a empresa e poder buscar oportunidade de ganhos em cima de um orçamento aí. Então, esses são os pontos aí, principais benefícios de ter essa gestão muito mais profissional e baseada em fatos e dados de como aquela frota é utilizada. Dar uma resumida aqui, né? 3 passos para indicadores da gestão de frota: aplicação do diagnóstico, né? Responder aos questionamentos. Primeiro passo, mapear indicadores de sua frota, identificar o custo que envolve o departamento. 2, ter uma excelente política de frotas, né, a partir dos indicadores, ou seja, qual é a melhor política de frota? Depende da necessidade da sua empresa, daquilo que ela está buscando com aquele tipo de frota, do que ela precisa em atendimento daqueles stakeholders, daquela situação onde essa frota irá percorrer, né? E o terceiro importante ponto, se falou bastante aqui hoje, sobre a tecnologia, né? Hoje já existem veículos com muita tecnologia embarcada, inclusive de conexão, o Emerson acabou de dar o exemplo, de conexão de atendimento em caso de emergência, mas nós também conseguimos embarcar tecnologia, né? Existem soluções das mais variadas em que você pode ter qualquer tipo de informação sobre a condução desse veículo. Quer dizer, juntando esses 3 pontos aí, obviamente, qual será o grande resultado de uma gestão nesse sentido? Economia e controle. Ou seja, você consegue buscar e saber exatamente como é que você pode orçar corretamente para cada uma das divisões da sua empresa e como é que você tem a oportunidade de buscar economia para cada uma dessas divisões. E um controle efetivo. Nada melhor do que você ter a segurança de que aquela gestão que você está fazendo não é baseada em indicadores de média ou de entrevistas com usuários somente, né? Mas principalmente com fatos e dados que a tecnologia pode oferecer. Bom, obrigado, gente. Boa tarde.